Olá, bom dia minha gente, bom dia para você que está entrando aí, bom dia nessa quinta-feira, não é isso? Bom dia pra gente, bom dia Carla Fonseca, Juliano Tardelli, Cacá Guimarães, Sara Pereira, bom dia Benis Quitanilha, João Vitor, bom dia, Ávila, bom dia Edson Bittar, bom dia minha gente. Eu queria nessa manhã de quinta-feira falar um pouco com a gente sobre algo que a gente vive pedindo a Deus e Deus não vai nos dar. Meu Deus. A gente começou a segunda turma do DNA na nossa comunidade de fé e eu comecei falando sobre a vida, sobre a existência, sobre Deus, sobre o homem e sobre os atributos do caráter de Deus. E eu falava lá sobre uma coisa interessante. Existem algumas coisas que Deus não vai fazer. Não é que Ele não possa fazer. Deus pode tudo. Mas tem algumas coisas que Deus não faz? Você acha que existe algumas coisas que Deus não faz? Mesmo você pedindo, mesmo você orando, mesmo você jejuando, de uma forma lógica, coerente. Você acredita que existem algumas coisas que Deus não faz? Já parou para pensar nisso? Talvez você sequer tenha parado para pensar nisso. Rafael, nunca parei para pensar nisso. Algumas coisas que Deus não faz? Tem algumas coisas que Deus não faz. Por exemplo, Deus não mente. Não é verdade? Deus não mente. Claro, Deus não mente. Mas, de uma forma lógica, né, Ele também não contraria a palavra dele. Tem um texto que diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Só que tem uma coisa que muita gente fica pedindo a Deus, muita gente. Talvez você já tenha pedido isso para Deus, é muito provável. E através da história da Bíblia, a gente acaba percebendo que é uma coisa que Deus não dá a você, ou Deus não acrescenta a você. Alguém arrisca aí dizer o que é? O pessoal que está na live aí poderia dizer aí, colocar sem medo de errar. Alguma coisa que a gente vive querendo, pedindo a Deus, e é muito provável, segundo tudo que está escrito na Bíblia, que Deus não vai nos dar. Eu vou dizer para você, coragem e confiança. Não é verdade? Se você observar, 366 vezes está escrito na Bíblia, não temas. 366 vezes. Deus dizendo, não temas. Se Deus está dizendo não temas, é porque Ele deseja que você não tenha medo. Normalmente, pessoas medrosas, elas querem ter o quê? Coragem. E aí, elas pedem a Deus coragem. Mas a verdade é que Deus diz, não temas. A gente acaba percebendo que nós queremos, de uma forma mais fácil, receber do Senhor. No domingo de manhã eu falei sobre isso. São os desafios que vão provar a nossa fé. E com isso, através dos desafios, nós estamos sendo colocados numa posição onde vamos poder experimentar um crescimento dessa fé. Cada vez que a minha fé é provada. Então eu queria falar sobre confiança nessa manhã. E eu queria citar o Salmo 125, que é um salmo de peregrinação, que fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a gente lê o Salmo 125, a pergunta que fica é, o salmista, eu sei que quem escreveu esse salmo foi Davi, ele disse, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, né? Tudo o que eu gostaria, e você também, é não se abalar diante de situações, diante de grandes problemas. Por que eu me abalo? Por falta de confiança? Porque eu sou humano. Mas será que realmente eu confio no Senhor? Será que realmente você confia no Senhor? Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Davi estava sentado no Monte Sião, no palácio que ele havia conquistado. Ele olha para frente e ele vê as cadeias de montanha de Jerusalém, os montes Sião. Abaixo tem o Vale do Cedron, né, que é um grande vale, e ele resolve falar sobre confiança em Deus. E ele usa a figura de algo tangível, de algo
palpável, mensurável para falar sobre isso. A coisa mais provável de ser imutável aos olhos dele naquela época era aqueles montes. Ele resolveu então falar: os que confiam em Deus são como esses montes aqui. Por quê? Porque esses montes estão aqui há muito tempo, eles não se abalam, eles não mudam de lugar, eles permanecem para sempre. Então, primeira pergunta que eu queria fazer para você que está aqui comigo: você confia em Deus? Sim ou não? E eu queria que você colocasse aqui. Se você confia em Deus, eu queria que você escrevesse sim. Você confia em Deus? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para você. Você poderia escrever o Salmo 125, assim como Davi disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você confia no Senhor? Sim. Segunda pergunta que eu quero fazer para você. E é nessa segunda pergunta que eu quero colocar o foco central da nossa conversa aqui de hoje, nessa quinta-feira. Você confia no Senhor? Sim, o pessoal está escrevendo aí. Sim, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Sim, eu confio. Segunda pergunta: você confia em você? Caramba, Rafael. Ah, não, eu confio. A gente às vezes diz que confia, mas se a gente parar para pensar, a gente precisa realmente ver se a gente realmente confia. Porque se você confia no Senhor e se você confia em você, tudo é possível aquele que crê. Não existe nada que possa parar, que possa impedir, que possa atrapalhar, que possa se levantar para querer dificultar qualquer coisa na sua vida. Exemplo, vamos aqui. Moisés, ele confiava no Senhor? Sim ou não? Sim, ele tinha o Deus de Israel como o Deus da vida dele, porque até os 8 anos de idade, a sua mãe Joquebede, seu pai Arão e os seus irmãos contavam histórias sobre esse Deus grande, poderoso, verdadeiro. Só que quando Deus se apresenta para Moisés, Deus fala para Moisés que usará ele para libertar o povo. E Moisés tem medo. Moisés não confiava nele mesmo. Ele podia até confiar em Deus, mas ele tinha muita dificuldade de confiar nele mesmo. Porque quando Deus deu uma missão para ele, ele começou a colocar um monte de desculpas, dizendo: Senhor, eu sou pesado de língua, eu isso, eu aquilo outro, manda outro e tal. Então, Moisés não confiava nele mesmo. Talvez o seu problema não seja não confiar em Deus, porque isso você confia. Talvez o seu problema seja não confiar em você mesmo. Em você mesma, em não acreditar que você pode, em não acreditar que é possível na sua vida. É possível o que, Rafael? É possível tudo o que você quer, tudo na sua vida. E aí a gente fica sempre querendo que Deus nos dê confiança. Senhor, me dê coragem. Senhor, eu quero acreditar mais em mim. Senhor, eu quero... Mas a gente acaba percebendo que na Bíblia, quando Deus conversou com os medrosos e os que não confiavam em si, o que ele fez? Olha, abre a mão aí que eu vou te dar agora uma unção de confiança. Senhor, me dá essa confiança que eu preciso. Não foi isso que Deus fez. Deus disse: então somente creia, seja forte e corajoso. Então Deus disse para ser forte e corajoso, para ter força e coragem. Mas como é que eu vou ter uma força além das minhas capacidades? Não, vá na força que você tem. É com a força que você já tem. É com aquilo que está em você. Rafael, mas a minha fé é muito pequena. Uma fé pequena é infinitamente maior do que alguém que não tem fé. Então, eu preciso ir na força que eu tenho, entender que Deus disse para os medrosos, para os covardes, para aqueles que não acreditavam em si: então somente creia, seja forte e corajoso. Provérbios 24:10 está escrito: se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força nunca vai ser grande. Diante de um desafio que você tem, um sonho, um projeto, uma meta, um alvo, um objetivo, se você, no momento da pressão, se mostrar, mesmo se sentindo, se mostrar fraco, a sua força vai ser grande ou vai ser pequena? A Bíblia fala que vai ser pequena. E quantas vezes nós cedemos à pressão? Quantas vezes nós preferimos recuar, buscar um caminho de fuga? Então,
coragem. Se coloque numa posição e tenha coragem. A gente está querendo sempre que Deus faça por nós aquilo que nós precisamos fazer. Na verdade, Deus sempre está fazendo por nós. Mas Deus talvez esteja fazendo da maneira diferente, como você gostaria que Ele fizesse. Deus é Pai, sim ou não? Sim. Deus te ama, sim ou não? Sim. Deus cuida de você, sim ou não? Sim. Deus quer que você se torne alguém com coragem e com confiança, sim ou não? Sim. Então, se Deus deseja que você tenha confiança, de que forma Ele poderá fazer com que essa confiança dentro de você, ela cresça? Deus coloca você diante de desafios. Então você imagina, eu vou citar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Na minha relação com o meu filho Tito. Tito, ele é uma criança de 6 anos e ele precisa de alguma forma ter uma certa autonomia. Então eu procuro exercitar algumas coisas com o Tito para que a coragem e a confiança nele possam se desenvolver. Então eu fico observando o Tito e de alguma forma coloco para ele alguns desafios que vão exigir dele confiança. Confiança em quem? Confiança nele mesmo. Porque confiar em mim, o Tito já confia. Quando a gente sai na rua, de carro, para ir na padaria, ou para a gente ir no supermercado, ou para a gente ir em qualquer lugar, é curioso, porque eu abro a porta do carro e ele entra automaticamente. E aí, quando a gente para em qualquer lugar, eu abro a porta do carro novamente, de trás, e eu já uso algumas palavras para ele. Calçada, filho, ele já vai para a calçada. E ali, quando a gente vai atravessar a rua, eu pego na mão do Tito. E você sabe o que o Tito faz? O Tito, antes de chegar na calçada, antes de chegar na rua, ele para com a mão segurando em mim. E ele fica, peraí, pai, vamos olhar para o lado. Você acha mesmo que ele faz isso? Não, ele não faz. Ele não olha para o lado. Ele não está nem aí. Ele está olhando para cima, para baixo, conversando, segurando a minha mão, atravessando a rua mais movimentada do mundo, sem olhar. Por quê? Porque o Tito está confiando em quem? No pai dele. Só que da mesma forma como ele confia muito no pai dele, o Tito precisa aprender a confiar nele mesmo. Porque quando o pai dele não está ali com a mão segurando com ele, ele precisa entender que ele é suficiente, que ele é capaz. Então eu pergunto para você, você confia em você? Você acredita que você pode? Você acredita que Deus é com você? Você acredita que Deus deu a você capacidade para projetar, para sonhar, para colocar metas, objetivos, para fazer aquilo que você deseja fazer? Ou quando você olha para a sua vida, você olha para o lado, você vê um monte de gente, você fala, fulano também ele tem, fulano, não, você. Pare de olhar para as pessoas à sua volta e comece a confiar em você. Confiança é algo que precisa ser desenvolvida. Assim como a nossa confiança em Deus, ela vem através das experiências que vivemos e o relacionamento com Ele. Da mesma forma, a confiança em si mesmo precisa ser um exercício diário. Por quê? Porque a minha mente me auto-sabota o tempo inteiro, dizendo para mim que eu não posso, que eu não sou, que eu não isso, que eu não confia em você, não isso, não adianta, você não. Queridos, você dá um exemplo simples aqui. Eu, sinceramente, queridos, nunca fui muito bom em português. Minha área sempre foi humanas, eu sempre fui muito bom de relacionamentos. Mas assim, português, matemática, física, eu não era um daqueles alunos. Eu confesso que português foi eu casei com uma professora de português, talvez para completar aquilo que eu não tinha. E quando eu resolvi escrever o livro, eu falei, meu Deus, caramba, é um desafio muito grande escrever um livro, não tem como escrever um livro. Mas eu resolvi começar. E eu resolvi começar e não parar. E quando eu comecei e não parei, eu escrevi o primeiro. E de repente veio o segundo livro. E eu já estou com a ideia do terceiro livro. E compartilhei com vocês ontem aqui sobre a ideia de fazer um devocional. Conversando com pessoas realmente que entendem da área. Fazendo contato com gráficas já. Para escrever um devocional de 365 porções. Um devocional provavelmente de 400 páginas. E aí, falei, gente, nós estamos em agosto, setembro, outubro,
né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. E aí eu comecei a procurar sobre isso. Procurei me informar. A pessoa falou, você precisa compilar aí, provavelmente daqui para frente, 6 devocionais por dia. E escrever mais a metade dos devocionais que você não tem, ou mais da metade. E aí eu falei, caramba, escrever 6 devocionais por dia é muita coisa. E aí vem a autossabotagem. Mas se eu decidir confiar de verdade em mim, eu posso. Então, Davi, quando enfrentou Golias, ele era muito menor, ele era mais novo, ele era um adolescente, gente. Davi tinha 17 anos. Golias era um homem. Golias tinha 2 metros e tal. Davi, ele não tem uma estatura mediana. Davi tem uma estatura um pouco menor. Algumas correntes teológicas dão a entender isso. Como que um adolescente enfrenta? Mas ele era um adolescente faz tudo. Não, queridos. O segredo de Davi é que ele confiava em quem? Ele confiava no Senhor. Ele disse assim para Golias, tu vem contra mim com vara, paus e espadas, mas eu vou contra você, quem sabe? No nome do Senhor. Davi confiava no Senhor, mas Davi também confiava em Deus. Davi confiava nele mesmo. Davi tinha convicção de que ele podia, de que era possível. E você, confia em você. Para pensar. Fecha os olhos um pouquinho aí e pensa, meu Deus, eu confio em mim. Diante de tantas situações, eu criei autossabotagem, eu criei dificuldade, eu criei isso. Então, você quer ter confiança em você? Você quer ter coragem? Qual é o exercício que a gente precisa fazer para a gente ter? O exercício que a gente precisa fazer é entender que Deus já nos deu tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa começar e avançar com aquilo que a gente tem. Por quê? Eu quero que Deus acrescente. Senhor, me dê coragem. Senhor, me dê ousadia. Senhor, me dê confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre. Não sei se você sabe, mas Jerusalém ela é cercada de cadeias de montanhas. Ela está em volta de algumas montanhas que são denominadas os montes de Sião. Por isso o palácio de Davi fica no Monte Sião, cercado de montanhas. E o palácio de Davi, eu até tenho um quadro aqui, mas fica difícil para eu ir lá mostrar para você, vai fugir muito da dinâmica. Aquela cúpula dourada que você vê em Israel, chamado... como é que é o nome daquilo, gente? Esqueci o nome agora. Aquela cúpula dourada ali representa onde ficava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Se você estiver no Monte das Oliveiras de frente para Israel, para Jerusalém, você vai perceber que o Palácio de Davi fica mais à esquerda, um pouco bem à esquerda, numa ponta, já descendo o Vale do Cedro. Davi escolheu ficar ali em Jerusalém, exatamente próximo do templo que o filho dele havia construído. E exatamente Domo da Rocha. Exatamente aquele Domo da Rocha ali embaixo representava o lugar que muitos anos antes Abraão tinha trazido o seu filho Isaque e colocado ali. Você acha que para Isaque ser levado por Abraão, alguns dizem que ele tinha 18 anos, Abraão confiou no Senhor, dizendo, eu quero que você sacrifique o teu filho. Claro que ele confiou, mas ele também confiou nele, porque você acha que ele avisou a Sara? Deus me pediu Isaque. A mulher fica esperando 24 anos por um filho, o filho vem, Deus pede o filho agora, e ele vai levar o filho oferecer em sacrifício. Claro que Abraão não compartilhou com Sara, porque a confiança de Abraão em Deus era uma confiança inabalável. Mas Abraão também confiava nele. Abraão, pouca gente fala sobre isso, mas Abraão, ele foi um peregrino. E ele enfrentou reinos, hostilidade. Aí o que Abraão fez? Abraão começou a treinar pessoas que nasceram na sua própria casa. Abraão tinha um exército de
318 guerreiros valentes que ele havia formado na casa dele. Para quê? Para lutar. Se Deus era com ele, ele precisava preparar exército? Não, Deus é comigo. Ó, eu quero, nem sabe. Deixa acontecer naturalmente, como diz o profeta aí. Não. Ele falou, eu vou fazer a minha parte. Você tem feito a sua parte? Então, você precisa fazer. Você precisa exercitar essa confiança em Deus. Se 366 vezes está escrito na Bíblia, não temas, isso quer dizer que é um exercício diário para você. Não temer. Não temer o quê? Os desafios do lado de fora, mas principalmente os desafios aqui dentro. Decida a partir de hoje confiar em você. Decida a partir de hoje dar crédito a você. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Se você não acreditar que você pode, quem vai acreditar? Ah, não, eu vou contar com a opinião dos outros. Quem acaba condicionando o que faz à opinião dos outros nunca vai fazer, queridos. Rafael, mas você não sabe o desafio que está diante de mim. Querido, eu não sei, realmente. Mas o desafio que você está vivendo hoje sempre vai ser maior do que o desafio que você viveu ontem. Porque o desafio que você viveu ontem, ele serviu para elevar a sua fé. E se você teve um acréscimo de fé, você tem condições de vencer esse desafio hoje. Então, tão somente creia. Eu serei contigo como fui com Moisés, Deus falando para Josué. Vá nessa tua força, coragem, não temas. Se Deus falou para Moisés, se Deus falou para Abraão, se Deus falou para Josué, você acha que vai ser diferente comigo? Sim ou não? Não. Então, a palavra de hoje é confie. Confie em Deus, mas também confie em você. Olhe no espelho, pega um espelho e faça um exercício e diga palavras, não uma palavra determinista, não uma palavra emocional, não, mas você precisa se olhar no espelho e conversar com você e dizer para você mesmo, Rafael, você precisa confiar em você, porque Deus deu a você confiança, Deus deu a você coragem, Deus deu a você atitude, Deus deu a você fé, porque quando você tem uma conversa com você está propenso, a cair. E a melhor queda que existe é quando a gente cai em si. Quando a gente cai em si e a gente começa a perceber que a gente está dando muito crédito para o que as pessoas falam. Porque a gente está dando muito crédito para a opinião dos outros. Que a gente está dando muito crédito para aquilo que as pessoas que estão à nossa volta dizendo para nós. Não faz, não tenta. Eu acho que é melhor não. Confie em você. Acredite que é possível. Tudo é possível. Até aquilo que a gente acha que é impossível. Só é impossível até que alguém vai lá e faça. Por exemplo, o Monte Everest é o maior monte, eu acho que é o maior monte do mundo. Todos diziam que era impossível subir. E realmente era impossível até que alguém fosse lá e subisse. A partir do momento que alguém foi lá e conseguiu, do impossível se tornou possível. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, se você tem uma meta e se você acredita realmente nisso, se você estuda isso, se você respira isso, se você deseja isso mais do que ninguém, tudo é possível. Essa semana eu assisti um filme novamente, que eu já tinha assistido, vou colocar aqui até como um filme incrível para você assistir, daquele ator Adam Sandler, eu acho que é esse o nome dele, e o nome do filme é Arremessando Alto. Ele é um jogador de basquete que teve um acidente na mão, que acabou se frustrando e se tornou um olheiro. E ele trabalha num time de basquete, a pesquisar, né, jogadores, até que ele descobre um menino que era muito bom, mas que não acreditava nele totalmente. Ele tinha dificuldade de lidar com algumas questões. E aí, o personagem central, o Adam Sandler, diz para o menino, o quanto você acredita que isso é possível? Você deseja isso? Você sonha mais do que todo mundo? E aquele menino, ele achava que as pessoas que tinham talento, já que jogavam na NBA, eram melhores do que ele. E aí, ele diz, o treinador diz, obsessão vence o talento. Ele diz, obsessão vence o talento. Você tem um talento, mas você não se dedica? Quem é obcecado
vai ser melhor do que você. Porque a pessoa que é obcecada, ela só faz isso, ela só pensa nisso, ela só treina em função disso. A vida dela gira em torno disso. Você é obcecado por ter confiança em Deus e ter confiança em você? Então você vai conseguir aquilo que as pessoas dizem que é impossível para você. 7h41. A gente vai finalizar hoje, ficando por aqui. Eu queria dizer para você, no outro dia eu fui orar para uma pessoa e eu falei, eu tenho o hábito de fazer isso. Eu falei assim, fala uma palavra e eu vou orar em cima dessa palavra, qualquer palavra que você falar. E a pessoa disse, eu preciso que o Senhor me dê coragem. Eu falei, você me deu uma palavra difícil, porque a Bíblia fala que Deus diz que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que ir na força que a gente tem. Então é você que vai ter que desenvolver isso. Então talvez você esteja pedindo para Deus aquilo que Ele já deu a você. Tem coisas que Deus não vai fazer. Não é porque Ele não pode, é porque Ele não faz. Talvez Deus não dê a você essa coragem toda que você acha que precisa. Porque quem sabe o que Deus realmente quer é, junto com você, criar, desenvolver, aperfeiçoar essa coragem em você. Como eu tenho feito isso com o Tito e com a Mirella. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e declaro na vida desse homem e dessa mulher confiança. A confiança, como Davi escreveu no Salmo 125, no Senhor. Mas também a confiança em si mesmo. Que agora eles se despertem para confiar em si. Porque quando o homem confia no Senhor e quando esse mesmo homem confia em si mesmo, tudo é possível. Eu quero declarar sobre a vida de homens e mulheres agora um despertar para que a confiança seja gerada em cada mente e em cada coração. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito bom estar com vocês. Hoje, na Quinta do Avivamento, no CEI, em Cabo Frio, às 20 horas, eu vou estar ministrando uma palavra. Então, convide uma pessoa que ainda não conhece a Jesus para estar com a gente lá. 20 horas no CEI de Cabo Frio, hoje é comigo. Se fez sentido para você essa palavra, compartilha com alguém que você sabe que precisa muito confiar em si mesmo. Amanhã a gente está de volta. Valeu!